Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, para darmos continuidade aqui ao nosso estudo sobre a antropologia, antropologia teológica. Na semana passada, nós estudamos sobre a origem do homem, E, obviamente, trouxemos ali um pouco de discussão, sobre as duas principais vertentes sobre a origem do homem, A primeira delas, tida como científica, que seria o evolucionismo, que as coisas surgiram como obra do acaso e não na perspectiva de um ser superior que tenha criado todas as coisas. E, obviamente, nós trouxemos também, paralela a ela, concorrente a essa ideia, o criacionismo, que é, obviamente, aquilo que nós acreditamos, Porque a Bíblia nos diz que Deus criou todas as coisas. Então, hoje, nessa segunda aula, a gente vai começar a se ater mais a essa temática da criação do homem à imagem de Deus. Então, vamos tentar desenvolver aqui durante mais ou menos uma hora alguns aspectos dessa criação, Então, já superamos lá aquele debate da origem do homem, se foi através da teoria da evolução ou se foi através da criação. Obviamente, nós cremos que foi pela criação, A nossa antropologia ela é teológica, então ela vai partir dessa premissa aí. Então vamos lá, vamos começar aqui sem mais delongas, que nós temos muitos assuntos a tratar aqui, Eu trouxe para vocês aqui o texto de Atos 17, que diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. De uma só vez fez todas as raças dos homens para habitarem sobre a face da terra, determinando-lhes tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Atos capítulo 17, versículo 24 a 26. Então vamos lá, gente. A doutrina bíblica, A Bíblia ensina a doutrina da criação, que Deus fez cada criatura segundo a sua espécie, deixando que se desenvolvesse e progredisse segundo as leis do seu ser. Então, ao contrário do que diz a teoria da evolução, a Bíblia diz que Deus já criou cada um conforme a sua espécie. Não houve uma única espécie, um único ser e que dele foram saindo todas as coisas. Muito pelo contrário. A criação diz que Deus criou cada um já dentro da sua espécie. Então, para começar o nosso debate, a diferença do homem para as demais criaturas está explicado na declaração. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, esse é o ponto principal, de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, aqui nós vamos começar a desenvolver exatamente essa questão de que Deus criou todas as coisas e que Deus criou o homem diferenciado dos demais animais. Aqui tem, só para relembrar aos irmãos que já conhecem, no primeiro dia a criação dos luminares, depois do firmamento no segundo dia, da vegetação no terceiro dia, dos astros, e depois a criação dos animais, e depois, por último, no sexto dia, a criação do homem, os animais terrestres e a criação do homem. Só para a gente relembrar aqui. Então nós vamos nos focar hoje no sexto dia, que foi a criação dos animais terrestres e do homem. Então vamos lá, Vamos começar aqui a refletir um pouquinho sobre isso. Há uma distância gigante entre o homem e os animais. Nós podemos citar as mais evidentes. Por exemplo, somente o homem tem consciência da existência de Deus. O homem tem uma natureza religiosa. Nenhum animal, além do homem, se é que a gente pode chamar assim, eu não gosto de chamar o homem de animal não, mas a ciência diz que o homem é um animal racional, mas nenhum outro ser vivo, vamos chamar assim, tem essa consciência da existência. Você não vê, por mais que a gente fale de forma poética, que os pássaros louvam ao Senhor, eles não têm essa consciência da existência dele. Na verdade, eles não têm consciência nem da existência de si mesmo, O homem é totalmente diferenciado realmente dos demais animais. Então, o primeiro ponto aqui é essa. O homem tem consciência da existência de Deus e nenhum outro ser tem isso. Então, só existe religião entre os homens, não existe religião entre os animais, Somente o homem tem capacidade criativa, A gente
vai refletir um pouco sobre isso, sobre tudo que o homem é capaz de fazer. Somente um homem tem objetivos imediato, né? Faz planos, né, curto, a médio e a longo prazo, e somente o homem tem intensidade e vastidão da vida, né? Então vocês podem perceber que o homem ele é criado, ele vai se desenvolvendo pouco a pouco, enquanto os animais se desenvolvem rapidamente, né? Por exemplo, um filhotinho de um cavalo, ele já nasce andando, né? O homem demanda um tempo para caminhar, para aprender a andar, para aprender a se comunicar. Então, a vida do homem é muito mais ampla em relação à vida dos animais, né? Então, essa aqui foram os primeiros apontamentos que eu quero fazer para vocês dessas diferenças. Mas existe assim diferenças gigantes, nós vamos nos aprofundar nela na medida que formos conversando aqui. Outro ponto importante aqui, ó. Em harmonia com seu equivalente, a trindade, né, a divindade, Deus formou o homem numa dimensão tríplice, usando 3 palavras. Isso está lá em Isaías 43:7. Eu os criei para a minha glória, os formei e também os fiz. Então são essas 3 palavras aí no hebraico, bara, asa e atzar. Então a primeira é os criei para a minha glória, a segunda é eu os formei e a terceira é também os fiz. Então aqui dá uma dimensão dessa tríplice, a ideia dessa tríplice dimensão, né? Assim como o nosso Deus, ele é um Deus triuno, né? Existe 3 pessoas em um, e a doutrina da Trindade é sempre complexa de ser ensinada, né? O homem também tem uma tríplice criação aqui, e nós vamos nos ater a ela nas próximas semanas, né? Que é a questão da tricotomia, né? Mas aqui só para destacar, a primeira palavra aí, o termo bara, traz a noção da criação do nada, ou seja, o homem foi criado a partir do nada. Vamos seguir aqui um pouquinho mais à frente, para que vocês continuem acompanhando aqui. Nós vamos ter muitas reflexões aqui, viu, irmãos? E eu sei que algumas perguntas poderão não ser respondidas, né? Essa é uma temática que realmente, sempre que eu vou dar essa aula, eu falo, gente, não dá para responder todas as perguntas. Algumas a gente consegue responder, mas é impossível responder todas, né? Então vamos nos ater aqui à criação do homem, o versículo que está lá em Gênesis 1:26, ó. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Seguindo o próximo versículo, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E dominou sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Então vamos lá, a descrição da criação do homem nos leva a entender que Deus fez o homem como a coroa da criação, né? Então o homem ficou por último para ser criado, né? Não foi à toa, né? A gente costuma dizer que deixou o melhor por final, né? Até o pessoal brinca aí que o homem é o rascunho e a mulher é a obra-prima, né? Mas é sempre a brincadeira que o pessoal faz. Mas de fato, em relação a toda a criação, o homem, e aqui quando eu falo homem, estou dizendo homem e mulher, né? O ser humano, né, foi deixado para ser criado por último, né? Então a Trindade criou o homem para ter uma percepção tanto do mundo espiritual como do mundo terrenal. Então essa tricotomia, né, que envolve a criação do homem, corpo, alma e espírito, nós vamos estudar depois disso detalhadamente, mas isso nos dá essa dimensão do homem tanto conseguir perceber o mundo material, vamos dizer assim, né, a matéria, o mundo físico, quanto também a perceber e a interagir com o mundo espiritual. Então a imagem de Deus no homem não se refere ao aspecto físico, já que Deus é espírito, mas sim nos aspectos referentes à imortalidade, à moralidade, né, à inteligência. Então nós vamos destrinchar isso aqui um pouquinho mais, né? Sempre tem esse debate, né, que se o homem foi criado a imagem e semelhança, isso tem a ver com a questão física, né? A Bíblia diz que Deus é espírito. A Bíblia também diz que o espírito tem um corpo espiritual, lá em 1 Coríntios 15 diz isso. Mas essa é sempre um questionamento, né? E aqui a gente vai se concentrar nessa perspectiva de que a imagem e a semelhança do homem com Deus, ela é na questão interior, né? Na parte imaterial do homem, não na parte material. A gente vai discutir isso lá, né, quando for se aprofundar nessa tricotomia, corpo, alma e espírito, e a gente vai dividir basicamente assim: a parte material, que é o corpo, e a parte material, que é a alma e o espírito. Então
Não vou adiantar aqui não, que isso é um assunto para a próxima aula. Mas vamos continuar aqui na questão da criação do homem. A concepção do homem, a partir da cosmovisão judaica cristã, é que o homem foi criado por Deus e, como toda a realidade criada, é dependente do Criador. Aqui nós vamos entrar num conceito muito interessante que vai ajudar a gente a refletir quão complexo é, o ser humano, né? Em relação ao relacionamento dele com o mundo físico e com o mundo espiritual. Então eu trouxe aqui um texto de Atos, ó. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há. Na verdade isso aqui é Neemias, depois é que vem Atos. E tudo que nela há, os mares, tudo quanto neles há, e tudo os guardas com vida a tudo, e o exército dos céus te adora. Então esse é um texto de Neemias que fala que Deus criou todas as coisas, tudo que há no céu, tudo que há no mar, tudo que há na terra, e Deus guarda e dá a vida a todos. Então aqui demonstra que Deus é quem gera a vida para todos. E aí o texto de Atos, ó, nem tampouco é servido por mãos de homens, como o que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então esses dois textos aqui só reafirmam que Deus é que dá a vida a todos os seres, e em especial ao ser humano, né? Então o ser humano não é somente uma criatura, né, no sentido de que foi criado, mas é também uma pessoa. Sendo assim, ele abarca o conceito de pessoa criada. Isso é, o homem é simultaneamente e paradoxalmente uma criatura e uma pessoa. Eu vou destrinchar um pouquinho mais, porque, né, a princípio, quem nunca ouviu esse conceito, pessoa criada, parece meio redundante, né? Mas vocês vão entender o que o autor que desenvolveu essa teoria, eu esqueci o nome dele agora, mas depois posso estar indicando um livro para vocês que fala sobre a imagem de Deus. Ele vai fazer uma distinção entre o conceito de pessoa e o conceito de criatura. Então, uma pessoa é um ser consciente, com um arbítrio próprio, e por isso, partindo do princípio que apresenta plena capacidade mental e responsável pelos seus atos. Então, para introduzir aí o conceito de pessoa, é isso, a pessoa é um ser inteligente, com um arbítrio próprio, né? Que a pessoa tem a capacidade mental e responsável de tomar as suas próprias decisões, né? Enquanto que a criatura, ela não tem essas características, né? de ser, assim, vamos dizer assim, totalmente autônomo, né? Tem algumas coisas que ela acaba não tendo muitas decisões, vamos dizer assim, racionais, né? Ela acaba sendo regida pelo próprio instinto. Então, para ficar um pouquinho mais claro, ser criatura significa uma dependência absoluta de Deus, né? Aqui vamos dizer aqui no aspecto humano. E ser pessoa, uma independência relativa. Então, como criatura, eu tenho uma dependência total de Deus, mas como pessoa, eu tenho uma certa independência. O que isso quer dizer? Ó? Essa dualidade se dá nos seguintes termos. Sermos criaturas significa que Deus é o olheiro e nós o barro. Então nós estamos completamente na mão do Senhor. E sermos pessoas significa que nós mesmos é que moldamos a nossa vida pelas nossas próprias decisões. Então é um pouco contraditório essas duas perspectivas, né? Se de um lado eu sou o vaso na mão do oleiro, que ele pode me moldar da forma como ele quiser, por outro lado as minhas decisões também ajudam nesse molde da minha vida, das minhas decisões, do caminho que eu quero seguir. Então é um pouco paradoxal mesmo essas duas, mas vocês vão entender que de fato nós temos esses dois aspectos mesmo na nossa vida. Essa concepção é um mistério, pois o conceito de dependência e liberdade são inconciliáveis, né? As Escrituras nos propõem essa dualidade, ora se dirige ao homem como uma criatura, ora se dirige ao homem como pessoa. Então nós citamos aí já Romanos, né? Ou não tem o olheiro poder sobre o barro, né? Jeremias também fala sobre isso. E aí nós temos também Josué, escolhei hoje a quem sirvais. Ou seja, se por um lado nós temos uma dependência de Deus, né? O Deus que nos dá a vida, Deus que nos dá o ar que respiramos, por outro lado, eu posso decidir também viver afastado de Deus, sendo que
que Deus é que me deu todas as coisas, né? Então, é bem contraditório, né, esses dois conceitos. Mas o que eu quero que vocês entendam é que quando Deus cria o homem com dentro desse conceito teológico, né? Uma pessoa criada. Eu tenho características de criatura e tenho características de pessoa, né? E essas características de pessoa, de ter personalidade, é a que nos aproxima de Deus, né? Então nós vamos desenvolver um pouquinho mais essa ideia aqui, ó. A teologia precisa equilibrar esses dois aspectos do ser humano, mantendo, né, de certa forma, essa tensão, né, essa disputa. Pois ao acentuar o aspecto de criatura, ele desumaniza o homem, né? Então, se eu sou uma criatura, eu sou igual aos outros seres criados. E ao acentuar o aspecto da pessoalidade, aí a soberania de Deus é comprometida e o homem é deificado. Então, parece uma disputa entre dar ao homem uma certa autonomia ou tirar do homem essa autonomia. O homem pode escolher o seu destino ou não. Deus é que o direciona e o conduz e o predestina, né? Então acaba que cai um pouco na discussão da eleição, que vocês certamente terão uma disciplina de soteriologia que vai discutir sobre isso aí. Então vamos lá, o homem pode cair no pecado exatamente porque ele é uma pessoa capaz de fazer escolhas e até mesmo escolhas contrárias à vontade de Deus. Então, isso aqui é um fato, né? O homem, ele tem a capacidade de errar, ele tem a capacidade de escolher, inclusive ele tem a capacidade de escolher que quer viver longe de Deus. Ele tem a capacidade de escolher que não quer saber de Deus e que para ele Deus nem existe. Então, tudo isso traz o homem uma independência, né? Em alguma medida uma independência. É lógico que, como a gente disse, o fôlego de vida foi dado por Deus, mas o homem pode escolher viver longe de Deus. Então, o pecado aí tem uma importância no entendimento dessa concepção. Como criatura, o homem só pode ser redimido por intervenção soberana de Deus a seu favor, a graça. Então, quando o pecado entra, a gente entende que só Deus pode perdoar o homem. Só Deus na sua soberania decidiu que queria dar o perdão ao homem. Dar ao homem a chance de fugir da condenação, né? Então, temos esse aspecto de que a salvação é um ato soberano de Deus. Mas, por outro lado, como pessoa, o homem precisa decidir livremente, na força do Espírito Santo, claro que, né, o Espírito Santo vai ter que atuar ali, de se arrepender dos seus pecados. Então, se por um lado Deus, na sua soberana vontade, decide de que quer nos salvar através da graça, por outro lado, eu, com a ajuda do Espírito Santo, posso decidir se quero ou não ser salvo. Essa é a nosso entendimento sobre a questão da salvação. Há dois aspectos aí. O aspecto divino, quando Deus age a nosso favor, quando Deus decide nos salvar, e o aspecto humano, que eu posso crer ou não crer, né? Eu posso tomar posse da salvação ou não. Então, uma pessoa morta espiritualmente não tem condição de vivificar a si mesma. Por isso precisa da ação divina. Mas a participação do homem no processo de regeneração está em fazer uma escolha consciente e pessoal de aceitar a Cristo e de o seguir. Então, para o processo da salvação, duas coisas precisam acontecer igualmente, né? É preciso que Deus regenere e é preciso que o homem creia. Então, há duas dimensões aí no processo de salvação. Deus, né, produzindo a salvação, produzindo a regeneração, e o homem aceitando a Cristo e se deixando ser moldado pelo Espírito Santo, certo? Então vamos lá, seguindo aqui, a santificação é um processo na qual o Espírito Santo renova a natureza do homem para viver uma vida que glorifique a Deus. Esse processo envolve a participação do homem, né? A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então é um processo em que Deus santifica, mas em que o homem busca a santificação. Então é Deus quem santifica através do Espírito Santo, mas como pessoa, o homem precisa se dedicar à santificação. E aqui tem um texto muito interessante de Filipenses 2, versículo 12 a 13, que diz, ó, assim também operai, e eu botei aqui entre parênteses, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua vontade. Veja que aqui tem
tanto a operação do homem, operai, assim também operai a vossa salvação, com temor e tremor, ou seja, ele está dizendo operai para quem? Para o homem. Então, o homem tem uma participação nesse desenvolvimento da santificação, né? Da salvação. Assim como também diz que é Deus que opera tudo em todos. Então, veja que aqui nesse versículo a gente consegue abarcar os dois conceitos. Então, posto que Deus é o Criador e nós somos criatura, foi iniciativa do Criador colocar seu povo nessa relação pactual. Mas visto que o homem é também uma pessoa, ele tem responsabilidade nesse aspecto. Então, no pacto da graça está em foco a soberania de Deus e as decisões do homem. Por isso a Bíblia declara bênçãos pactuais e as maldições pactuais. Então, nós temos os dois aspectos aqui. Deus e o homem nessa relação pactual. Existe uma parte que é Deus, que só Deus pode fazer. Existe uma parte que só o homem pode fazer. Porque Deus não vai obrigar ninguém a ser salvo. Deus oferece a salvação e o homem decide se quer a salvação ou não. Então, esse é o primeiro ponto. A gente consegue finalizar aqui essa questão da criação do homem, né? Nós falamos lá da origem do homem, falamos aqui da criação do homem, e a gente vai, querendo ou não, desenvolver um pouquinho mais sobre a criação do homem, na medida que a gente for conversando sobre a imagem de Deus, porque aí nós vamos fazer uma diferenciação entre os seres, os animais que foram criados e o homem que também foi criado. Mas na criação do homem existe um diferencial, que é o fato de Deus ter feito o homem à imagem, conforme a sua imagem e a sua semelhança. Nós já lemos aqui esse texto de Gênesis. Então, esse é o ponto que nós vamos nos dedicar um pouco mais nessa aula. A imagem de Deus no homem, né? Então vamos lá, ó. Deus criou o homem feito à sua imagem e semelhança. E o que isso significa? Vamos pontuar aqui 3 coisas que dá para resumir tudo. Depois a gente detalha um pouquinho mais. O que é o homem? O que significa o homem ter sido feito à imagem e semelhança de Deus? Primeiro, que ele é um ser espiritual apto à imortalidade. Ele tem um espírito imortal pelo qual pode ter comunhão íntima com Deus. Então, quando Deus criou, o homem criou para a imortalidade, né? O pecado veio e trouxe a mortalidade para o corpo, mas se manteve a imortalidade para o espírito. Outro ponto, ele é um ser moral que tem semelhança a um Deus moral. Então, por que o homem tem essa capacidade de discernir o certo e o errado? Porque Deus é um Deus moral. É um Deus que também se separa daquilo que é ruim, né? Ele tem toda a estrutura divina é justa e aponta para aquilo que é certo. Ou seja, se eu aponto para aquilo que é certo, naturalmente eu também separo aquilo que é errado. Então, ele não está obrigado a obedecer seus instintos como os animais. Ele possui um livre-arbítrio e consciência do bem e do mal. Então, diferente dos animais que seguem seus instintos, o homem não. O homem tem a opção de escolher o que ele quer fazer ou não. E o terceiro ponto, ele é um ser racional, intelectual. É a capacidade de pensar em coisas abstratas, em formar ideias, condicionada pela dimensão da razão e do governo. Então, gente, pensar em coisas abstratas, em coisas que não são palpáveis, isso é uma capacidade apenas humana. Essa capacidade criativa que o homem tem, né, de elaborar coisas que às vezes não existem, né? Então, isso é um ponto primordial para a gente entender isso. Quando Deus criou todas as coisas, a Bíblia diz que ele criou a partir do nada, né? É porque uma coisa é você transformar determinados elementos, né, em uma outra coisa, fazer uma metamorfose de algo que já existe. Outra coisa é você trazer à existência o nada, né? Então, o ponto principal da criação divina é esse, é que ele trouxe à existência coisas que não existiam. Isso é o ponto principal. Aqui, eu vou citar, por exemplo, voltando um pouquinho ao debate lá da evolução e da criação, o fato de que o projeto Genoma, que é um projeto de pesquisa muito conhecido, ele concluiu a questão da diferença entre o DNA de um chimpanzé e de um ser humano. E lá eles concluíram que a diferença do DNA é de 5%, ou seja, existe uma semelhança gigante em termos qualitativos, mas em termos quantitativos, mas em termos qualitativos, a diferença é maior ainda. Se geneticamente 95% do DNA humano é igual ao do macaco, em compensação desses 5% que teoricamente parece ser um número pequeno,
que é diferente, é expresso no que o ser humano é de uma forma gigante, né? Se é semelhante por um lado, por outro lado é completamente diferente, né? Por exemplo, o raciocínio lógico, a capacidade da fala, as habilidades gerais, né, distanciam o homem do macaco assim anos-luz, né? Será que um dia um macaco vai compor uma música, por exemplo? Vai compor um poema? Vai escrever um livro, né? Vai construir uma frase, né? Vai construir cidades inteiras, arranha-céus, né? Essa é a pergunta, né? Então veja como nós estamos distante do macaco assim anos-luz. Apesar de toda a semelhança em relação ao DNA, a parte estrutural, né, física, há muitas semelhanças, mas em compensação, intelectualmente falando, a distância é gigante. Então há uma grande diferença entre a criação dos animais e a criação do homem. Veja lá o que diz Gênesis, ó. Na criação dos animais, Gênesis diz: produza a terra alma vivente conforme sua espécie. Então Deus dá ordem para que a terra produza seres viventes, almas viventes, conforme a sua espécie. Já quando Deus vai criar o homem, ele diz para ele mesmo, né, para a Trindade: façamos o homem, na narrativa, obviamente, para que a gente entenda, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, na criação dos animais, Deus dá ordem para que a terra produza. Na criação do homem, ele faz o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, só o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nenhum outro ser tem essa diferenciação, né? Deus separa a criação do homem de todos os outros animais. Então, muito se discute se há de fato diferença entre essas duas palavras, né? Imagem e semelhança. O versículo 27 repete apenas a expressão imagem, né? Então começa lá: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e ele segue: e criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então ele não repete aqui a palavra semelhante. Então a maioria dos teólogos entendem que as duas palavras têm o mesmo sentido. Essa linha de interpretação se baseia no fato de que a palavra semelhante aparece apenas uma vez, enquanto a palavra imagem aparece 3 vezes. Então há uma linha teológica que entende que essas palavras são sinônimas, e há uma linha teológica que faz uma diferenciação, né, de que a imagem seria uma coisa e a semelhança seria outra. Uma teria a ver com aspectos morais, outros com outros aspectos, né? Alguns dizem que até aspectos físicos. Então existem muitas linhas teológicas aí, mas seguindo aqui no que nós propomos, vamos comparar aqui, por exemplo, a palavra imagem no grego é eikon, e tem um significado, não só o sentido de uma representação, mas no sentido de uma essência, né? Então, não é só uma representação, mas também no sentido de ter uma essência, de ser essencialmente igual, né? Não só visualmente, né? As palavras hebraicas para imagem e semelhança são diferenciadas, tselen e demut, mas tem o mesmo sentido, ou seja, o homem no seu estado original era composto de características e atributos divinos, tais como amor, justiça, santidade, retidão, perfeição moral, tudo isso à semelhança de Deus. Então, nós entendemos que o homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus significa que nós temos atributos, né? Caráter similar ao do homem. Tanto é que nós vamos estudar um pouquinho sobre a queda, né? Mas a partir da queda foi necessário que o fruto do Espírito restaurasse o caráter de Deus no homem através de Cristo. Cristo representa exatamente aquilo que nós devemos ser como homem. Então é interessante a gente pensar sobre isso, né? Que de fato o que a imagem e semelhança nos remete a Deus tem a ver com a questão moral, com a questão dos seus atributos, né? E não com questões de questões físicas, né? Como alguns pensam, né? Então, atributos divinos como amor, justiça, santidade, retidão, perfeição, perfeição moral, tudo isso são atributos divinos, mas que em alguma medida nós temos ele, ainda que não perfeitos, né? Mas nós amamos, nós buscamos a justiça, nós podemos nos santificar, nós podemos ter uma vida de retidão, nós podemos ter uma vida moralmente correta. Tudo isso são atributos
divinos que foram compartilhados conosco. Existem tributos divinos que são exclusivos de Deus. Por exemplo, onipotência, onisciência, onipresença. Isso são atributos exclusivos de Deus. Somente Deus tem esses. Mas outros atributos não, foram compartilhados conosco na criação. Então, o homem fora criado como um ser pessoal, tendo espírito, mente, emoções, autoconsciência e livre-arbítrio. E fora criado natural e moralmente semelhante a Deus. Mas isso foi perdido com o pecado, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, do que mudou na imagem de Deus no homem depois da queda, né? Mas vamos seguir aqui um pouquinho mais sobre o que é essa imagem de Deus no homem. Mesmo perdendo a semelhança moral com o Criador, ficaram traços dessa semelhança, ainda que distorcida, ainda que prejudicada pelo pecado, tais como o senso de justiça, ética, a busca, né, por um ser supremo, continua lá no âmago da sua consciência. Então, esse contato com Deus não foi perdido completamente, ele foi ofuscado. E aí a gente entende porque Cristo é tão importante. Ele traz uma facilidade de termos acesso a Deus novamente, né? Através de Cristo, através da cruz, nós temos livre acesso ao Pai. Então, a gente compreende que existe uma lei interior dentro do ser humano, na sua consciência. Ele possui ali no seu íntimo um juízo de valor estabelecido, né? Que aponta para o que é certo e para o que é errado. A gente chama de faculdade moral, né? Então só o homem tem essa noção do que é certo e que é errado. Por quê? Porque isso é algo que foi atribuído ao homem por Deus, né? Olha o que Romanos diz, ó. Quanto aos gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, os quais mostram a obra da lei, escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer o acusando, quer o defendendo. Então, independente da pessoa conhecer a Cristo, por exemplo, em lugares que as pessoas não conhecem a Cristo, existe dentro do ser humano, de todo ser humano, uma lei moral, em que o homem sabe o que é certo e o que é errado, desde pequeno, né? Claro que a criança vai sendo educada nesse sentido, porque ela nasce, né, debaixo da maldição do pecado, né? Mas ela sabe, quando ela é corrigida por aquilo que é certo e que é errado, ela consegue discernir. Senão ela não conseguiria nem aprender o que é certo e o que é errado, ter essa noção do que é certo e o que é errado, né? Então, é um traço da semelhança moral com Deus. Veja que esse traço, né, de moralidade foi quem alertou Adão para que ele não pecasse. Então a gente chama aqui de lei da consciência. Logo a consciência acusou Adão de que ele tinha errado. Por quê? Porque já havia uma chavinha dentro dele. Existe coisas certas, existe coisas erradas. Gente, um animal, por exemplo, ele não sabe o que é certo e o que é errado. Ele é, às vezes, adestrado para aquilo, mas ele não tem essa consciência. Tanto é que ele acaba fazendo, até que ele seja adestrado, ele acaba fazendo aquilo repetidamente. Não tem noção. O animal é capaz de comer o próprio cocô, né? Então, ele não tem essa noção do que é certo e o que é errado. Para ele, vai por instinto. Então, os animais não possuem essa lei interior. Essa lei interior só existe no ser humano. Por quê? Porque ela foi colocada. Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, ele coloca no homem essa noção, essa lei moral de que o homem é o único ser consciente de que existem coisas certas e coisas erradas. Gente, isso em qualquer cultura. As culturas podem ser modificadas, mas em toda cultura tem aquele que eles consideram bom e ruim. Isso é prova de que, independente da cultura, o homem tem essa noção, né? Então, em virtude do pecado original, todo ser ficou imperfeito, incluindo o seu coração, a sua mente e a sua própria consciência. Sendo assim, o homem precisa de um padrão sublime para suas ações. E aí entra a palavra de Deus, né? Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Efésios 4 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus e ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, o homem, ele tem uma bússola para que ele possa se autocorrigir na medida em que o pecado entra e que o pecado distorce parte dessa moralidade que está no homem, dessa lei moral.
a palavra de Deus vem para que isso seja corrigido, para que o curso seja colocado novamente de acordo com o que Deus criou. Então, a palavra de Deus aí então é a bússola para que o homem coloque em ordem as suas questões morais, a sua consciência, né? Então essa retidão absoluta só será possível na eternidade após a ressurreição. Enquanto estivermos aqui, nós vamos estar buscando isso, mas vez por outra estaremos tropeçando, né? Então, na eternidade, após a ressurreição, será restaurado o estado de perfeição do homem antes da queda. Será restaurado a imagem e a semelhança do Criador, como no começo. Então, o que hoje nós temos é algo parcial, algo que foi distorcido, que foi apagado em alguma medida. Mas à medida em que nós aceitamos a Cristo, isso começa a ser novamente trabalhado nas nossas vidas, e a perfeição completa e plena, a ressurreição, a redenção completa é após a ressurreição. Então, o grande propósito do Criador é realizar a redenção e a restauração dessa imagem no homem, até que seja perfeito, como se observa em Cristo. Então vamos lá o que diz lá em Colossenses: e vós vestis do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, em Cristo nós vamos nos revestindo, nos revestindo daquilo que nos faz cada vez mais próximo da imagem e semelhança que Deus nos criou, né? Então Cristo é a representatividade perfeita do que o homem deve ser, daquilo que o homem foi no começo, né? Então Deus está nos fazendo ser aquilo que deveríamos. Lembra que eu falei isso lá no começo? Deus está nos moldando para sermos o que nós deveríamos ser. Nós não somos, mas nós temos uma meta, nós temos um objetivo: ser o que deveríamos ser, como Deus nos criou no começo, né? E João diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Então, olha que lindo esse versículo, né? Ó, ainda não é manifestado o que havemos de ser, né? Nós ainda não somos o que deveríamos ser, mas em Cristo, na ressurreição, na redenção completa, nós seremos, porque nós o veremos de fato como ele é. Eu acho esse versículo muito bonito, e ele, até de forma poética, né, traduz um pouco essa questão de que após a queda nós deixamos de ser aquele ser perfeito, mas que em Cristo nós alcançaremos um dia essa perfeição, né? Então, esta restauração da imagem de Deus ainda é parcial, pois ainda estamos sujeitos à fraqueza e ao pecado. O homem será restaurado em sua perfeição original na ressurreição, onde a redenção será completa. A imagem conforme a semelhança de Deus será plenamente entendida. Então, a perfeição original será restaurada na redenção. Nós acabamos de ler aí esse versículo, esse gráficozinho aí, só para mostrar da criação, da queda, a condenação, da salvação através de Cristo, e na eternidade nós seremos de fato aquilo que Deus planejou para nós, né? O homem, sendo um ser pessoal, à semelhança de Deus, tem inteligência, tem vontade, tem emoções. Tais condições o distinguem dos animais. Enquanto os últimos agem apenas por instinto, repete o que a natureza lhe instiga, o homem imagina, o homem projeta, o homem cria, o homem inventa e produz coisas, né? O Salmo 8,5 declara que Deus fez o homem pouco menor que os anjos e lhe deu domínio sobre toda a criação. Então, no seu plano original, Deus instituiu o homem como representante de Deus e com autoridade sobre a criação. Então, quando Deus cria o homem conforme a nossa imagem, é como se o homem fosse um embaixador de Deus aqui na Terra, e com capacidade de dominar sobre todas as coisas. Ou seja, é o ser mais evoluído que existe, e por isso ele é capaz de dominar até grandes animais, né? A gente vê o homem dominando um elefante, por exemplo, né? Se o elefante soubesse a força que ele tem, né, não se deixaria ser dominado. Outro exemplo, a vaca, né? Você põe aquela cerquinha ali de arame farpado. Se o boi soubesse a força que ele tem, ele não ficaria dominado por aquela cerquinha, né? Aquilo ali, o homem cria um símbolo mostrando que tem um limite, e o animal acaba se sujeitando. Então veja a capacidade que o homem tem de dominar todas as coisas, demonstra a sua superioridade. Então,
O homem é, retomando lá o conceito de pessoa criada, o homem é uma pessoa, assim como Deus é uma pessoa. A semelhança entre um e o outro acha-se no espírito, naquilo que o homem é na sua natureza pessoal. É o que chamamos de semelhança natural. Deus é constituído de natureza tríplice, né? A trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E o homem tem também uma natureza tríplice, corpo, alma e espírito. Então veja a semelhança que há nessa triunidade, né? Deus é um Deus triuno e o homem é um ser triuno também, né? Três perspectivas apenas um só ser, né? Três dimensões em apenas um só ser. Então, somente em Cristo o homem torna-se novamente a imagem e glória de Deus. Lá em 1 Coríntios 11:7 diz isso. Então, é Cristo que nos faz ser capazes de voltar a refletir essa glória, essa imagem de Deus. Em Cristo somos uma nova criatura. E somente por Ele, por Cristo, o homem torna-se novamente participante da natureza divina. Então aqui a gente já esbarra um pouquinho na soteriologia, né? Como que a restauração do homem só pode ser feita através de Cristo, né? Então, ao contrário do que afirma a teoria da evolução, o homem não evolui a partir de organismos inferiores e chega a um estágio superior. Lembra da segunda lei da termodinâmica, se eu não me engano, né? Que nunca organismos partem de algo desorganizado para organizado, ao contrário, sempre partem de algo organizado para desorganizado, né? Então é isso que diz lá a lei da termodinâmica que nós falamos na primeira aula. Então o homem começa num estágio superior de perfeição e por causa do pecado ele perde essa condição de ser imortal e passou assim por um retrocesso, uma deterioração espiritual, emocional e física. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, 53 diz: porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista de imortalidade. Então veja que na ressurreição nós passaremos por esse processo, né? Daquilo que é corruptível para algo incorruptível e daquilo que é mortal para algo imortal. Então vamos caminhando aqui para o final. Vamos pensar aqui nos 4 estágios da imagem de Deus no homem. Então vamos lá. O primeiro estágio é o estágio original. Eis que tão somente achei que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Então quando Deus criou o homem perfeito, reto. Então ter a imagem e a semelhança de Deus significa que fomos feitos para nos parecermos com Deus. Não que Deus tenha carne e osso, pois já dissemos, Deus é espírito. Mas em termos de caráter, de atributos, né? A imagem de Deus se refere à parte imaterial do homem, que o capacita a ter comunhão com o seu Criador e nos faz parecido com Ele, nos aspectos mental, moral, social, ou seja, capacidade de raciocinar, de fazer escolhas, né? de buscar a justiça, a santidade, a comunhão. Então, essa imagem e semelhança sempre é em relação ao aspecto imaterial. Então, o homem foi criado para refletir qualidades éticas de Deus, tais como o conhecimento, a justiça e a santidade. Esses 2 versículos trazem esses 3 elementos. E vos vestis do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem que Deus o criou. E aí, o versículo 24 de Efésios 4 diz: e vos revistais do novo homem, segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, existem aí 3 qualidades éticas importantes que Deus colocou no homem: o conhecimento, a capacidade de conhecer, a justiça, a capacidade de fazer o que é correto, e a santidade, que é aquilo que nos diferencia, né, das demais criaturas, ou seja, a capacidade de discernir o que é certo e do que é errado. Seguindo um pouquinho aqui em frente, dentro ainda da imagem original, nós temos que afirmar que Deus criou o homem para refletir suas próprias capacidades como Criador. Conhecer, exercer o amor, produzir, controlar, interagir. Então, no homem há uma tríplice relação. A relação com Deus, a relação com o próximo e a relação com a criação. Veja que tudo é tríplice, né? Nosso Deus é tríplice, o homem foi criado em tríplice dimensões, corpo, alma e espírito, e essa tríplice dimensão também nos traz uma tríplice relação: a nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo e a nossa relação com a criação. Então, para a gente concluir essa parte aqui,
em que consiste realmente a imagem de Deus no homem. Para fazer uma síntese aqui de tudo isso que nós falamos, né? O que consiste? Né? Então, o que consiste o homem ser criado à imagem de Deus? Consiste em ele ser um ser que é relacional. Ele não foi criado para viver isolado, assim como Deus não vive só, né? Há uma tripessoalidade ali em Deus. Mas se relaciona com as pessoas da Trindade. Assim como Deus se relaciona com as pessoas da Trindade, né? Os três, Deus lhe fez uma companheira para que se relacionasse também com ele. Então, Deus já na sua própria existência, um ser relacional, porque há ali três pessoas em um, né? Então, quando Deus cria o homem, também cria com essa capacidade e essa necessidade de se relacionar um com o outro. Senão, Deus teria criado só Adão e ficaria só ele e acabou. Não. Deus cria Eva e cria a capacidade dos dois reproduzirem, né? E desenvolverem uma comunidade de pessoas ali, né? Então, outro ponto do que consiste ser a imagem de Deus: foi criado para dominar sobre todas as coisas. O homem foi colocado como senhor da terra, para governá-la e cuidar dela. Nesse sentido, o homem imita o seu Criador, pois Deus é Senhor e soberano absoluto, exercendo domínio sobre toda a terra. Então, assim como Deus é um ser soberano que domina sobre todas as coisas, abaixo de Deus, né, no âmbito material, quem domina todas as coisas é o homem, né? Quer para o bem, quer para o mal. Mas o fato é, essa capacidade de dominar todas as coisas é uma capacidade que reflete a imagem de Deus, né? Fazendo aqui um resuminho aqui de quais seriam os atributos essenciais de Deus que tem no homem, né? Então seria o atributo intelectual, né, de inteligência, faculdade de raciocinar, né? O atributo de afeições naturais, né? Ou seja, a capacidade que o homem tem de se ligar emocional e afetivamente a outros seres. A liberdade moral, né? A capacidade que o homem tem de fazer tudo obedecendo a princípios morais. A espiritualidade, a natureza imaterial do homem, ou seja, como Deus é espírito, essa espiritualidade é que nos capacita a termos contato com Deus. Se não fosse o espírito, nós não teríamos essa capacidade, né? Nós vamos detalhar isso mais para frente. A questão da imortalidade, né? Uma vez criado, o homem nunca mais deixa de existir, apesar da morte, né, acontecer para o corpo. A morte é uma separação dessa existência corporal do espírito, né? Mas existe uma imortalidade espiritual. Então, aqui nós temos esses 5 atributos essenciais que o homem reflete a atribuição de Deus, ou seja, que Deus colocou no homem e que reflete algo divino, né? Só para a gente tentar aqui pontuar aquilo que é principal. Depois da imagem original, nós temos a imagem desfigurada após a queda, né? Nós pertencemos a Deus. E em Marcos lá tem essa passagem sobre a moeda, quando Jesus afirma que a imagem de César na moeda indicava que o dinheiro era do imperador. Então ele diz: dai a César o que é de César. Qual é a imagem que está aí? É de César. Então dai a César o que é de César. Então qual é a imagem que temos em nós? A imagem de Deus. Então dai a Deus o que é de Deus. Então significa que nós, como imagem de Deus, pertencemos a Ele. Talvez vocês nunca tenham pensado por esse lado. Quando eu li isso a primeira vez, eu achei super interessante isso. Mas é fato, né? Se o desenho da moeda era de César e Deus de... Bom, se a imagem é de César, então dá a César o que é de César. E se a imagem que nós temos em nós é de Deus, então nós somos de Deus, né? Por isso devemos dedicar a nossa vida totalmente a Deus, né? Esse nosso compromisso de servir ao Senhor é por isso, porque nós somos a imagem de Deus. Então, para isso foi nos dado o modelo ideal, Cristo, que é Cristo, e nele está a plenitude da revelação da imagem de Deus numa humanidade imaculada. Então, Romanos 8 diz: porquanto, ao que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do Filho de Deus. Olha só que coisa bacana, né? Em Cristo nós somos capazes de nos tornarmos novamente a imagem de Deus. Então, o pecado não diminuiu o amor e o valor que Deus dá ao homem. Ele ainda carrega a imagem e semelhança do Criador. Então, a pergunta poderia ser essa: nós perdemos a imagem? Não, nós não perdemos. Ela foi apagada, né, desfigurada. Mas ela está lá ainda. E em Cristo ela é, né, vamos dizer assim, revitalizada, né? 1 Pedro diz, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva a Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós ainda temos uma missão a cumprir, ainda que o pecado tenha atrapalhado isso, nós temos essa missão, né? O Imago Dei, que é uma expressão latina, né, que significa imagem de Deus, obviamente, ela é universal e não há uma indicação de que a imagem de Deus esteja mais presente em maior grau numa pessoa do que em outra. Ou seja, fulano tem mais a imagem de Deus do que eu. E não existe essa quantificação, né? A imagem de Deus consiste nas aptidões da personalidade que faz com que cada ser humano seja como Deus, capaz de interagir com outras pessoas, de pensar, de possuir livre-arbítrio. Então, todo ser humano, ele é dotado dessa capacidade de articular, né, de exercer todos os atributos que Deus nos deu. E dentre eles a capacidade de amar, de interagir, capacidade de pensar, de tomar decisões. Tudo isso Deus deu a todos os homens, ainda que nem todos servem a Cristo, mas a imagem de Deus está lá, colocada em todos. E quando nós estamos em Cristo, essa imagem começa a ficar um pouco mais nítida, né? Ela perde, como se tivesse sido ofuscada, desfocada, e à medida que a gente vai vivendo com Cristo, vai aprendendo com Cristo, ela vai ficando mais nítida, né? Então, mesmo sem o seu brilho original, o homem ainda reflete a imagem de Deus. Nossa consciência moral, o senso de certo e errado, do bem ou do mal, pode florescer dia a dia se cultivarmos um relacionamento saudável com Deus. Por outro lado, o que restou do ser humano da imagem de Deus poderá ser completamente anulado se dermos vazão aos maus impulsos da nossa natureza. Então, a imagem de Deus no homem não restringe ao conhecimento, à justiça, às santidades originais, perdidas devido ao pecado. Ela inclui também elementos da constituição natural do homem, tal como o intelecto, os sentimentos naturais e a liberdade moral. Então, tudo isso, gente, nessa questão de emoções, de intelecto, de livre-arbítrio, de vontade, nós vamos estudar quando formos nos aprofundar no corpo, na alma, no espírito. Nós teremos aulas separadas para isso e nós vamos nos aprofundar isso. Então, para a gente finalizar aqui a questão da imagem desfigurada, eu quero dizer para vocês que o pecado e a queda deformaram e macularam a imagem e a semelhança, mas ainda assim ela continua sendo imagem e semelhança, independente da condição espiritual. A prova disso é o fato do homem, diferente do resto da criação, ser o único que tem um relacionamento pessoal com o Criador. Então, se não fosse isso, nós não poderíamos ter acesso a Deus, né? Então, o fato da imagem de Deus ainda permanecer no homem é que Deus ainda nos capacita de poder nos relacionar com Ele. Eu posso querer ou não querer me relacionar com Ele, mas essa capacidade continua dada a nós, ela não foi tirada, né? Em alguma medida, mesmo após a queda, o homem ainda é portador da imagem de Deus, porém, ela precisa restaurar essa imagem de forma original e íntegra. E isso só é possível através de Cristo, porque Cristo é a imagem perfeita de Deus. E o pecador precisa agora tornar-se semelhante a Cristo, né? Então, algumas referências aqui, ó. Colossenses. Ele é a imagem de Deus invisível, Cristo, né? Outro exemplo de Romanos. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. João, amados... A gente já leu esse, vou pular esse versículo, né? Nós já lemos. E o 2 Coríntios. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então veja que existe uma possibilidade da nossa imagem e semelhança de Deus ser restaurada. E essa possibilidade se chama Cristo. Então as Escrituras deixam claro que o alvo do homem é o de ser semelhante a Deus como no início. Então, o que Deus planeja para nós? Que nós voltemos a ser aquilo que éramos no início. Então aqui, como um dos últimos pontos aqui, a imagem é aperfeiçoada. Deus não precisa de nós e nem tampouco do restante da sua criação. Nós, sem Deus, não somos nada. Mas Deus, sem nós, continua sendo Deus. Por que então que Deus nos criou? O homem foi criado para glorificar a Deus. Às vezes a gente acha que nós somos criados para louvar ao Senhor, né? A gente pode dizer que Deus deseja o nosso louvor, deseja a nossa adoração. Mas no fundo, a verdade é que nós fomos criados para glorificar a Deus, né? Para que a glória de Deus fosse refletida através de nós, né? 1 Coríntios 10 diz:
Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o mais correto de dizer não é que fomos criados para louvar a Deus, fomos criados para adorar a Deus. O mais certo é dizer, fomos criados para glorificar ao Senhor, para que toda a criação fosse refletida, ou melhor, que Deus fosse refletido através da criação. E nós, como a criação principal, temos essa missão, né, de glorificar a Deus nas nossas vidas. Herodes Agripa, por exemplo, foi ferido por um anjo por não ter dado glória a Deus e foi comido de vermes. O homem em Cristo recupera a sua imagem original. 1 Coríntios 15 diz: assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Então, enquanto estamos aqui como no corpo, né, nós trazemos uma imagem terrena, mas virá um momento em que nós traremos uma imagem celestial na ressurreição, né? Seremos perfeitos, né? Então, aqui a teologia vai chamar isso de mandato cultural. É a ordem de governar a terra para Deus e de desenvolver uma cultura que glorifique a Deus. Então, qual é a nossa principal missão, né? Trazer a cultura do reino, mostrar o que Deus deseja de nós, né? A perfeição da criação e dos relacionamentos que foi manchada pelo pecado. Através de Cristo, nós aprendemos novamente a viver a cultura do reino, né? Então, o Novo Testamento expressa que Deus consolidou completamente o homem como sua imagem na pessoa de Jesus Cristo. O primeiro Adão foi feito alma vivente, e o último Adão, porém, é espírito vivificante. O primeiro homem formado da terra é terreno, e o segundo homem do céu, conforme a imagem do Filho. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E a última referência, amados, nós já lemos, vou ler só o final, porque assim como ele é, o veremos. Então, em Cristo, o homem voltará a ser perfeito no seu habitat. Então, tem aqui uma citação de Billy Graham, no livro Deus Não Está Longe, que diz assim: as boas novas do Evangelho de Cristo oferecem o único remédio satisfatório. O Evangelho remedor de Cristo é definitivo. Ele resolve a questão do destino do homem, que é o problema fundamental da existência humana. Ele resolve o problema antropológico. Ele resolve os problemas filosóficos, esclarecendo-nos de onde viemos, por que estamos aqui e para onde estamos indo. Então, aquelas perguntas, né, que nós fizemos lá no começo, né, de onde viemos, quem nós somos, para onde vamos, ela é respondida em Cristo, né? Nós viemos de Deus, fomos criados por Deus, estamos aqui para glorificar a Deus e voltaremos para Deus. Então, todas aquelas perguntas que nós fizemos lá, eu disse para vocês que a resposta estaria em Cristo, né? Estaria em Deus, né? Então, nós somos a imagem de Deus, mas para alcançar o mais elevado estado de perfeição, nós precisamos trilhar o caminho da obediência. Somos a imagem de Deus, sim, mas ela foi desfigurada e nós precisamos voltar a trilhar o caminho da obediência. Então, o Imago Dei foi reduzido a algo grotesco, né? Não foi perdido por completo, apenas desfigurado. Apenas não, né? Foi terrivelmente desfigurado. Somos criaturas de Deus, feitas à sua imagem, e Deus dotou cada um de nós com aptidões e personalidade que nos possibilitam louvar ao Criador. Quando usamos essas aptidões para esses fins, somos de modo mais pleno o que Deus queria que fôssemos. Então, todos os nossos atributos, todas as nossas qualidades, todos os dons que Deus nos deu, foi feito para glorificar Deus. Mas, infelizmente, após a queda, nós fugimos completamente, né, do norte que Deus tinha para nós. Mas em Cristo nós voltamos para esse caminho. Então, para concluir aqui essa parte, o aperfeiçoamento dos cristãos será na ressurreição, assim como foi na glorificação de Cristo Jesus. Não somos apenas herdeiros de Deus, mas somos co-herdeiros com Cristo. Está lá em Romanos 8,17. Então, a glorificação é voltar à perfeição com a qual fomos criados por Deus e voltar à imagem de Deus. Então, a redenção, né, que será após a ressurreição, será completa. Nós, de fato, plenamente seremos restaurados à imagem de Deus. Enquanto estivermos aqui, essa imagem ela será parcial, ela será imperfeita, né? Essa perfeição da imagem será o auge, a consumação do plano de Deus redentivo,
para o seu povo. Este é o propósito último da nossa redenção, né? Então, em linhas gerais, nós podemos dizer que o propósito, o objetivo principal de Deus é que nós voltemos a ser a imagem e semelhança de Deus como era, ou seja, a imagem restaurada, né? Então, a segunda vida de Cristo, seremos semelhantes a Ele, perfeita e completamente. E como Cristo é a imagem de Deus invisível, os santos glorificados terão a imagem de Cristo. Nossa imagem da glorificação será restaurada. Essa semelhança a Deus e a Cristo é o propósito final da nossa redenção, ou seja, a glorificação. A imagem de Cristo em nós está em processo contínuo. Estamos sendo transformados de glória em glória. Então, enquanto estivermos aqui, nós estamos nesse processo. E esse processo será só concluído na redenção. Então, para a gente já chegar para a parte final aqui da nossa aula, já está bem no finalzinho, eu preciso que vocês entendam que a imagem de Deus é uma substância espiritual da alma. Sendo assim, ela não pode ser perdida, no sentido de ser eliminada, né? A semelhança é o caráter moral, separável da substância. Essa, ao contrário da imagem, pode ser perdida. Então, a questão da substância, né? Ela pode ser perdida, mas o caráter moral, ele de fato, ele em algumas pessoas acaba sendo perdido, né? Então, se nós pensarmos aí nessa perspectiva de que a semelhança, né, seria a questão da moralidade, ela pode ser realmente perdida ou apagada, né? Mas a essência disso, né, a origem disso, ela não pode ser perdida completamente. Ela vai estar lá. É como se a gente soubesse que aquilo existe, mas por algum motivo aquilo desapareceu, né? Mais ou menos isso. Então, quando a gente fala de imagem e semelhança, a gente tem que pensar nisso. Ela existe, ela está lá, mas eu não estou conseguindo enxergar. Ela está escondida em algum lugar. Então, intelectualmente, o homem parece com Deus. E essa conformidade mental torna possível a comunicação de um com o outro. Então, é exatamente porque somos a imagem e semelhança com Deus essa imagem e semelhança é que nos capacita de nos comunicarmos com Deus. Nós somos o único ser que tem isso, né? Então, Deus criou o homem para ter essa percepção, tanto do mundo espiritual quanto do mundo terreno. Por isso que nós vamos depois nos ater a essa tricotomia, corpo, alma e espírito. Mas é isso. Para a gente tentar aqui sintetizar os aspectos da imagem de Deus no homem. Só o homem recebeu o sopro de Deus, por isso ele tem um espírito imortal, pelo qual pode ter comunhão com Deus. Como Deus, ele é um ser moral, não é escravo dos seus instintos, ele tem consciência do bem e do mal. Ele é um ser racional, capaz de pensar no abstrato e formular ideias e transformá-las em criações. E por tudo isso, ele é capacitado para dominar a natureza de todos os seres vivos. Então, está aqui um resumão de quais seriam os aspectos da imagem de Deus. Então, essa tríplice constituição quer dizer o seguinte: o espírito é para ter comunhão com Deus, a alma é para lhe obedecer e o corpo para lhe servir. Então, aqui eu estou pensando num aspecto totalmente da relação de Deus com o homem, né? No espírito eu tenho comunhão com Deus, na alma eu consigo lhe obedecer e no corpo eu consigo lhe servir. Então, o principal propósito do Criador é realizar a redenção para a restauração dessa imagem do homem até que sejamos perfeitos como Cristo. Então é isso que eu quero que vocês fixem aí, que nós fomos criados para sermos a imagem do Senhor e que isso só será possível na redenção. Certo? Já fomos longe demais, falamos demais, né? Vamos encerrar por aqui. Nós já tivemos lá a primeira aula com relação à origem do homem, discutindo o criacionismo e o evolucionismo. Aqui nós nos aprofundamos no fato de Deus ter criado o homem à sua imagem e semelhança. E a partir da aula que vem, nós vamos nos ater à tríplice constituição, corpo, alma e espírito. Nós vamos dar um panorama geral e depois nós vamos falar um pouquinho mais aprofundado de cada um deles, né? Então esse é o nosso segundo encontro. Nós temos mais 3 encontros pela frente. Eu espero vocês na próxima aula. Deus abençoe a todos e até a próxima. Paz do Senhor.